Deus, ele tem trago um texto ao meu coração desde a semana passada. Domingo passado, enquanto a pastora Cíntia estava ministrando aqui, esse texto veio ao meu coração ali atrás. E eu confesso para os irmãos que esse texto, eu não sei se eu vou colocar aqui a expressão correta, mas ele me perturbou durante essa semana. Foi um texto que trouxe muito tremor ao meu coração. Porque o Espírito de Deus, ele ministrou ao meu coração nesses dias, nessa semana em especial, que esse tempo que nós estamos vivendo nele, ele fará voltar as mensagens sobre a volta de Cristo nas nossas igrejas. Não só em forma declarada, biblicamente falando, mas também cantada. O Espírito Santo de Deus, ele me dá uma convicção nesse tempo de que tudo isso que o mundo está passando afetará o povo de Deus especificamente nessa área. Por quê? Queridos, Deus, ele precisa, na maioria das vezes, chamar a nossa atenção de alguma forma para que aquilo que está no seu coração seja manifestado. Dificilmente, se nós não adentrássemos um tempo como esse na atualidade, nós voltaríamos a pregar sobre a volta de Jesus. Dificilmente nós voltaríamos a cantar sobre o Cordeiro, a cantar sobre o Salvador. Dificilmente. Então o Senhor atinge a terra para que Ele possa voltar a ser anunciado nos nossos púlpitos. Para que a terra volte a ouvir de que Ele virá. De que Ele virá. Porque parece que não. Porque a gente, às vezes, por estar dentro da igreja continuamente, parece que a gente se lembra disso, mas na verdade a gente esquece, mesmo estando aqui. A gente faz desse ambiente um ambiente religioso e perde a perspectiva do retorno do nosso Salvador. E eu estava ali atrás, onde está aquela menina lá, do lado da minha esposa, enquanto ela pregava, a pastora pregava. E aí esse texto veio ao meu coração e Deus começou a ministrar isso dentro do meu coração. Se dependesse de mim, eu fugiria dessa palavra, mas eu não posso. Então, mesmo diante de um tremor e um temor muito grande, eu quero dividir esse texto com vocês. Espero que Deus nos faça nessa noite refletir grandiosamente, que o Espírito Santo de Deus nos traga uma reflexão profunda e sobrenatural. Amém, gente? Então, Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo de número 24. Versículo de número 36, 37, 38 e 39. Vamos ler 4 versículos da palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Está assim escrito no texto sagrado. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos.
assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Pode fechar sua Bíblia, por gentileza. Davi, diminui só um pouquinho aqui. Só o meu eco aqui um pouquinho. Queridos, esse capítulo que nós fizemos menção de alguns versículos, capítulo 24, é um sermão escatológico, um sermão que retrata acontecimentos futuros que aconteceram, que estão acontecendo e que retratam a precedência da vinda do nosso Salvador. Esse texto inicia no seu primeiro verso diante de um questionamento dos discípulos. Jesus está saindo do templo, indo em direção à sua casa, e os discípulos o abordam, desejando mostrar a ele a construção do templo. E Jesus vai responder aos discípulos dizendo: vocês estão vendo tudo isso que vocês desejam me mostrar? Eu digo para vocês que, em verdade, não ficará aqui pedra sobre pedra sem que tudo isso seja destruído. Jesus segue em direção ao Monte das Oliveiras, senta-se, como era costume dos mestres na época judaica, sentavam para ensinar. Por isso você vai encontrar na Bíblia a expressão, muitas das vezes, Jesus sentado ensinando, era costume, era cultural isso na época. Ele vai se sentar e ali, à medida que ele se senta, preparando-se para ensinar o povo, os discípulos vão, em particular, até Jesus e vão perguntar, porque aquilo que Jesus disse ficou na cabeça deles. Aquilo ficou na mente dele. Quando Jesus diz: não vai ficar pedra sobre pedra aqui, isso tudo vai ser derribado. Então aquilo ficou na mente deles. Então, quando eles viram Jesus ali diante de uma oportunidade, eles encostaram e perguntaram: Senhor, diga para nós, quando acontecerá essas coisas? Que sinal do fim o Senhor pode dar para nós? E é mediante esse questionamento, é mediante essa pergunta que esse sermão vai acontecer. É por causa dessa pergunta que Jesus vai declarar o sermão do livro de Mateus, capítulo de número 24. E ali ele vai começar explicando: cuidado, porque antes do fim virá muitas pessoas dizendo que o Cristo está ali, está aqui, não acrediteis. Se estiver em casa, não sai, se estiver aqui, não vai. E ele vai começar a falar: haverá guerras, rumores de guerras, fome, peste. Haverá muita coisa. Jesus começa a dar uma variedade de sinais que vão, de fato, mostrar para os discípulos, para nós, de que esses sinais atestam, precedem, afirmam a volta do nosso Salvador. Antes aqui do texto que lemos, Jesus vai fazer menção da parábola da figueira. Exatamente mostrando isso, dizendo: vocês não lembram da figueira? Quando ela começa a dar as suas folhas, ela está revelando que ela está entrando numa nova estação. E assim será a vinda do Filho do Homem. O verso de número 36, a qual iniciamos a nossa leitura, é a resposta de Jesus para a pergunta nos primeiros versículos do capítulo 24. Os discípulos querem saber qual é o tempo que Jesus virá e qual é o sinal. Como acontecerá aquilo que ele falou e quais são os sinais desses acontecimentos? Jesus está dando vários aqui, mas em relação à pergunta que eles fazem, Jesus diz assim: olha, em relação àquilo que vocês me perguntaram lá, não dá para eu dizer para vocês, porque eu não sei. Só o Pai sabe, nem eu e nem os anjos. Queridos, eu fiquei pensando nessa resposta de Jesus e isso mexeu demais com o meu coração.
Porque olha só o que eu comecei a pensar em relação a isso, quando Jesus dá uma resposta dizendo, olha, em relação a essa pergunta, eu não posso responder para vocês. Por quê? Porque bem verdade é que nem eu sei, só os anjos sabem, só o Pai sabe. A hora, o dia e o momento que isso vai acontecer. Aí eu pego aqui me perguntando, por que que isso é ocultado de nós? Por que que isso não é revelado para nós? Por que que nós não sabemos qual é o dia que ele vem? Aí eu começo a pensar na parábola logo em seguida aqui, que está dentro desse contexto, que é a parábola das 10 virgens. Está dentro desse contexto aqui. São 10. 5 está preparada com azeite na botija e 5 vai ser achada em falta. Penso eu aqui que a ocultação de quando ele vem, de fato, é determinante para esse esvaziamento. Porque, queridos, se eu pudesse dizer para você aqui com toda certeza e convicção, Nádia, Jesus volta amanhã, o que ia ser da sua noite hoje? Hã? Será que você pode pensar? Sim ou não? Você é inteligente, pensa comigo. Se hoje você saísse daqui com uma palavra convicta de que Jesus volta amanhã, como seria a sua noite? Se eu dissesse para você, Jesus, Serginho, vai voltar na sexta-feira que vem, como seria a sua semana? Uma coisa penso eu aqui comigo e com a minha cabeça, duvido que essa semana você ia para a balada. Duvido que essa semana tu ia no baile. Eu duvido que essa semana tu ia jogar bola, soltar pipa, jogar peão, shopping. Duvido que você ia. É verdade ou não, gente? Sim ou não? Duvido. Sabe como seria a nossa última semana? Jejum, oração, consagração, monte, clamor, choro, quebrantamento, arrependimento, devoção, aliança, comprometimento, prazer, paixão, entrega. Essa seria a nossa última semana. Ou pelo menos a maioria de nós seria assim. Eu seria logo assim. O quê? Jesus volta na sexta, essa semana eu... Está percebendo aonde eu estou querendo chegar, sim ou não? Por que as lamparinas estão apagadas? Porque elas não têm noção de quando ele volta. Então elas acham que podem viver a vida dentro do tempo delas, entendendo que Deus vai dar tempo da gente esperar a hora que a gente decide se encher. A primeira coisa que eu quero aplicar para a sua vida, você não pode viver a sua vida dentro do seu tempo, você tem que viver dentro do tempo dele. Isso é um perigo muito grande. Por que as lamparinas estão apagadas? Porque elas estão vivendo dentro do tempo delas. É aquelas pessoas que vivem a vida achando que pode determinar o acontecimento futuro. É aquelas pessoas que vivem achando assim, ele vai voltar quando eu decidir me preparar. Cuidado que você pode ser pego de surpresa. Cuidado. 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 Porque eu não sei se você se recorda, um dos mais benditos conselhos da Bíblia Sagrada para nós é o conselho que Paulo dá a carta aos Coríntios, no capítulo 15, lá no último versículozinho, lá embaixo. Ele começa dizendo a respeito do arrebatamento. No último capítulo, não sei se é da primeira carta, eu acho que é da primeira carta, ele vai dizer sobre o arrebatamento, dizer, eis que vos digo um grande mistério, no abrir e fechar de olho ante a última trombeta. E ele vai dizendo, quando chega lá nos últimos versículos, ele diz assim, por causa disso tudo, irmãos, sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é, e aqui eu vou aplicar a revelação do texto. Por que Jesus não disse para você nem a hora e nem o dia? Porque ele quer que você seja firme e... se tu não pegar isso, não sei. Se tu não pegar isso, eu não vou parar de pregar aqui.
Por que Jesus não revela o momento que ele vem? Porque se ele te revelar, ele sabe que você vai esperar os últimos dias para se aprontar. Mas ele não quer que você espere os últimos dias para se aprontar. Ele quer que você viva dia e noite se preparando para o encontro com o seu Senhor. Ah, Jesus, me ajuda. Se você tivesse data marcada, você só ia se preparar no último dia. É assim ou não é? Ah, eu vou falar, vou, Jesus. Vê se a religião não está entranhada em nós. Qual é o dia que você faz uma oração? Se é que você faz. Qual é o dia que você faz? Domingo, né? Porque domingo tem o quê? Hã? Qual o dia que você se consagra? Se é que você se consagra. Qual o dia que você se consagra? Sexta, domingo, o dia que você vai pregar. Qual o dia que você lê a Bíblia? O dia que você vai trazer uma palavra. Por quê? Porque a tendência do ser humano preparar-se só quando ela tem algo para fazer em cima da hora. Ela não vive a vida preparada, ela só se prepara no momento que ela tem algo para fazer. Se Jesus dissesse para você o dia que ele voltasse, você ia esperar exatamente um dia antes para se preparar. Escuta, se é difícil se preparar durante uma vida inteira, ainda mais num dia ou numa semana. Hã? Serginho, é difícil se preparar durante uma vida inteira. Imagine durante um dia e durante uma semana. Está esperando o quê você? Está esperando o quê? O que tu está esperando? Os discípulos querem saber. Não dá. Só o Pai sabe. Nem a mim foi revelado. Porque eu quero que você se prepare dia após dia. Dia após dia. Não é o retrato das 10 virgens, sim ou não? Quer se preparar quando ele vem. A hora que ele chega, ela diz, me dá azeite. Agora? Quantas pessoas entre nós, lamentavelmente, vai fazer isso? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida hoje nesse lugar. Porque quanto de nós aqui vai fazer isso? Vai fazer igual as virgens nércias. Quando chegar a hora da trombeta tocar, você vai dizer, me dá azeite. Só que, lamentavelmente, você vai bater em porta fechada. Isso é uma mensagem séria para os nossos dias, para pensar, para sair daqui pensando na vida que estamos levando. Porque esse é o desafio. Se preparar é papel seu. Estar pronto para aquele dia, para aquela hora, que ninguém sabe, mas ela acontecerá. Aí, para a gente entrar no texto, diante de tantos sinais que ele declarou aqui, ele vai declarar mais um. Dentro desses sinais que precedem, que afirmam esse acontecimento da sua volta, ele vai dizer, há um sinal também que eu quero dizer para vocês. A vinda do Filho do Homem, irmão, isso é muito duro, será como nos dias de Noé. E como era nos dias de Noé? Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Lucas capítulo 17, versículo 25, vai falar dos dias de Ló. E a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Ló, comiam, bebiam, casavam-se, plantavam, edificavam, comercializavam. Primeiro sinal dos dias de Noé que eu quero conectar com os dias de hoje é o sinal da indiferença. Nunca houve um tempo tão grande como o tempo de hoje, que a igreja é indiferente a tudo que Deus manifesta.
A igreja hoje é indiferente à presença de Deus. A igreja hoje é indiferente à glória de Deus. A igreja hoje é indiferente à palavra de Deus. Como que isso estava nos dias de Noé? Vou te falar. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, ou capítulo 2, verso 5, se não me falha a memória. Sabe o que Pedro diz? Noé era pregador da justiça. Fora a arca, porque a própria construção, 120 anos, Noé leva para construir a arca. E a própria construção da arca já é um sinal de juízo de Deus. Mas a construção não basta, Noé é um anunciador do juízo. Ele é um anunciador da justiça, da ira de Deus sobre a terra. Durante 120 anos, Noé está pregando e anunciando que Deus julgará a terra, e o povo despreza a sua voz. Esse não é o retrato da nossa geração. Dia e noite você entra nesse lugar e senta nessas cadeiras. Ouve a palavra de Deus. Quando você sai daqui, você despreza. Como que você sabe que eu desprezo? Porque tu não pratica. Se você não pratica o que ouve, você despreza o que você está ouvindo. Pastor, mas eu ouço, tá? Mas não pratica. O que revela o zelo por aquilo que eu ouço é a prática. Quando eu pego a semente da palavra de Deus no meu coração, saio daqui e boto ela em prática na minha vida, eu estou mostrando que eu estou zelando por aquilo que eu estou ouvindo. Que eu me importo por aquilo que eu ouvi, que aquilo que eu ouvi tem peso para mim, tem importância para mim. A primeira coisa que tem que mudar na sua vida hoje é o desprezo que você trata a palavra de Deus. Ela é bússola, ela é lâmpada para os seus pés, é luz para os seus caminhos, é vida para a tua alma, mas você despreza. Não anda nela, não vive nela, não pratica ela. Não obedece. Eu tenho um conselho para você hoje. A partir de hoje, Deus espera que você mude todo o conceito contrariante à palavra de Deus na sua vida hoje. Todos os princípios, tudo que você conhece e sabe, precisa a partir de hoje ser praticado. Não espera para o dia da sua volta. Você precisa começar a mudar o curso da tua vida hoje. O que é contrário à palavra de Deus, para de fazer. O que não convém à palavra de Deus, para de andar assim, para! Porque a única coisa capaz de me preparar para a vinda dele é a obediência às Escrituras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Aquele que tem e guarda. É isso que Paulo diz. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. E ouvir? Então o que Paulo está dizendo? Eu guardei Lembra do... Eita, Jesus da glória, me ajuda. Lembra do conselho de Jesus a João no Apocalipse? Quando ele escreve a igreja de Filadélfia? Quem lembra? Qual é o conselho que Jesus dá para João, mandando ele escrever? João, escreve. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O que a igreja tem para guardar? Fé, palavra e amor. Se você não guarda a palavra de Deus, você não tem fé e nem amor. E se você não guarda isso, você perderá a sua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Salmo de número 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida colhendo consigo seus. A semente da palavra de Deus foi plantada em nosso coração. Guarda, ainda que ela doa, ainda que ela faça sangrar, ainda que ela traga sofrimento, perseguição, calúnia, ainda que ela faça você passar por vales e desertos. Guarda a semente da palavra de Deus, porque ela é que fará você colher o reino eterno. Eu fui convidado para ministrar numa igreja, semana retrasada. O tema do culto deles era esse: vivendo
milagre pela palavra de Deus. Esse era o tema. Ela me convidou, a missionária Carla, falou, pastor, o tema é vivendo milagre pela palavra. Eu falei, Jesus, e agora como é que eu vou pregar em cima desse tema? Fui orar a Deus e falei, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor tem para falar com essa igreja? E Deus me deu 2 pontos. O primeiro ponto, só vive milagre pela palavra de Deus aquele que declara ela. Isaías capítulo 55, 11. A palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia sem antes cumprir o resultado para qual foi. Não é a palavra que você tem, é a palavra que você lança. Então a palavra que é declarada provoca milagre, não a que você carrega, é a que você declara. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, dizendo, toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Eles não estão aguardando que você carrega, eles estão aguardando que você manifeste. Aí o segundo ponto, quer viver milagre pela palavra? Obediência radical. Obediência total. Obediência plena. Aí eu dei alguns exemplos. Um dos exemplos que eu dei, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá dentro da Babilônia. Um decreto vai ser colocado diante do rei dizendo, a gente vai juntar aqui todo mundo, os principais, todo mundo do reino. E a gente vai tocar aqui os instrumentos. Quando os instrumentos tocar, todo mundo vai ter que se prostrar diante da estátua que eu fiz aqui na cidade. Aquele que não se prostrar será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Os instrumentos tocam. Alguém fica sabendo, tem 3 camaradas aí que se prostrou não. Além deles não te adorar, não adorar os teus deuses, eles não se prostraram diante da tua estátua. Manda trazer eles aqui. Chegou diante do rei. O rei falou, é verdade que vocês não se prostraram diante da estátua? É verdade. Vocês não sabem que eu vou lançar vocês dentro da fornalha de fogo? Sabemos. Mas olha o que é obediência total. Rei, olha a resposta deles para o rei. Rei, fica tu sabendo que o nosso Deus... Irmão, olha isso aqui é surreal. Olha a resposta dos caras para o rei. Rei Nabucodonosor, fica tu sabendo de uma coisa, que o Deus a qual nós servimos pode nos tirar e nos livrar da fornalha. Mas ainda que Ele não faça isso, nem assim te adoraremos. Isso é obediência. Isso é alguém que vai viver milagre por causa da preservação que tem a essa lei. Por causa da coragem que tem de guardar a palavra de Deus, por causa da capacidade que tem de obedecer, de ainda que esteja sangrando e sofrendo, ele resiste porque o propósito dele é levar a fidelidade à palavra até o último dia da vida. Não importa o quanto a obediência seja custosa para você, obedeça. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que querem desobedecer. Eu estou todo arrepiado, tem uma presença forte, irmão. Eita! Talvez tenha pessoas aqui, irmãos, que entrou com vontade de desobedecer a palavra de Deus. Senhor, eu vou descumprir, eu não vou, não vou. Deus está dizendo, não importa o quanto ela está te fazendo sofrer, obedece. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você abre mão da obediência para aliviar o sofrimento aqui, você perde a bênção lá. Quem pegou isso? Quem pegou isso? Quando você abre mão da obediência aqui para aliviar o sofrimento, você perde a bênção lá. E esse tem que ser o meu conceito. Esse precisa ser o meu conceito. Não importa, Juliana, o quanto eu padeço aqui, eu vou entrar na glória de Deus. Aí eu tenho que lembrar do conselho de Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 18, se não me fala a memória, a gente precisa lembrar disso. Porque as aflições desse tempo presente, em nada pode se comparar com a glória em nós, que há de ser revelada. Eu preciso entender esse negócio. As aflições desse tempo presente não se compara com a glória em nós revelada. Aguenta porque passa.
E a Bíblia diz que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porque são alguns anos para uma eternidade. Oh, Jesus da minha alma. Queridos, a Bíblia vai dizer para nós que o máximo de vida dentro de um vigor físico é 70 anos. Moisés escreve isso dizendo, olha, a vida do ser humano com vigor 70 anos. Passou disso, é enfado, cansaço, fadiga. Agora vamos imaginar e calcular por base 70 anos. O que é 70 anos comparado à eternidade? O que é 70 anos comparado com uma vida interna, queridos? Pastor, eu tenho que resistir 70 anos? Tem. O tempo que você viver, você tem que resistir, você tem que segurar a onda, você tem que ser fiel, você tem que ser obediente, você tem que ser honesto, você tem que ser íntegro, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser sincero, não importa quanto tempo dure a dificuldade para você manifestar isso, mas a eternidade vem te buscar, ela vem te buscar e acabar com o teu sofrimento, ela vem, e aí chega. Então, o que eu estou dizendo hoje, irmãos? O que o Espírito Santo está falando para nós, igreja? Para de fazer o que é errado. Para de andar no pecado. Para de praticar a iniquidade. Para de errar. Chega. Para de desobedecer a minha palavra. Para de descumprir a minha palavra. Obedece a minha palavra. Ah, mas Senhor dói, mas Senhor fere, mas Senhor me faz sangrar, me faz passar noites de choro, de angústia, de tristeza. Eu sei, mas honra a minha palavra, porque um dia eu vou te tirar dessa terra e acabo com as tuas dores. Aguenta! Se nós partirmos de um princípio, nós conseguiremos. Por quê? Escute bem isso que eu vou dizer aqui, que é muito profundo o que eu vou dizer agora. E esse conselho é o conselho que vai determinar se você vai conseguir ou não. Sabe por que nós não conseguimos? Porque a nossa fidelidade está dada a pessoas. Hã? Olha para cá, olha para cá. Por que você não consegue? Porque a sua fidelidade é dada a pessoas. Escuta o que eu estou falando. A fidelidade entre pessoas, ela não tem capacidade de te segurar. Não tem. Uma hora você vai falhar. Uma hora você vai errar. Uma hora os teus pés vão vacilar. Então por que você não consegue segurar a onda? Por que você não consegue fazer isso ou aquilo, obedecer? Por quê? Porque a sua intenção é ser fiel à pessoa. E ela não pode ser diretamente assim. A minha fidelidade primeiro é para depois ela ser. A única coisa que me condiciona a ser fiel assim é a minha fidelidade. Deus não te chamou para ser fiel a pessoas, Ele te chamou para ser fiel a Ele. A consequência da fidelidade a Deus é a fidelidade a pessoas. Se você tirar o foco da tua fidelidade das pessoas e colocar em Deus, você consegue ser fiel a elas. Quem está compreendendo isso, gente? Está difícil você entender? Se você tirar a sua fidelidade das pessoas e colocá-la em Deus, você consegue ser fiel às pessoas. Se você inverter, você falha. Não é a minha fidelidade a pessoas que resume a minha fidelidade a Deus, é a minha fidelidade a Deus que determina a minha fidelidade a pessoas. Eu não acredito em fidelidade entre homem e mulher, não acredito. Pastor, o senhor está maluco? O senhor está falando heresia? Não acredito. Pastor, um homem consegue ser fiel a uma mulher sem Deus? Para mim, não. E isso não tem a ver com falta de santidade. Isso não tem a ver com falta de vida com Deus. Isso tem a ver com humanidade. A sua humanidade só pode ser assegurada por uma pessoa, chamada Espírito Santo de Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, Ele controla a sua humanidade e dá limites a ela. Ele consegue botar uma placa diante de você dizendo, para! E tu para. Freia! E tu freia. Trava! E tu trava. A tua consciência não é capaz de fazer isso, o Espírito Santo faz.
Espírito de Deus faz. Ele coloca limites na nossa vida, limites que não nos deixam barganhar com os princípios da palavra de Deus. Então muda a sua fidelidade, tira ela das pessoas e coloca ela em Deus. Decida hoje ser fiel a Deus, custe o que custar a você, querido. Custe o que custar a você. Se preocupe com a eternidade. Espere por ela, tenha expectativa da eternidade, anseie por ela. Então a primeira condição e característica aqui do texto é a indiferença. É um cara que anuncia, é um cara que prega, é um cara que declara, que pronuncia, que anuncia, mas as pessoas comem, bebem, casam, come, bebe, casa, planta, edifica. O cara está anunciando, o cara está pregando, o cara está declarando, e as pessoas comem, bebe, casa, edifica. Come, bebe, casa, edifica. Quando eles deveriam estar chorando em arrependimento. Quando eles deveriam estar prostrados em humilhação, gemidos e lamentos por suas mazelas e pecados. Come, bebe, casa e edifica. Revelando assim, eu não estou nem aí para isso. Jesus vai voltar, e aí? Vê se nossa geração nessa, prega sobre Jesus, aqui, tá vendo, eu estou pregando aqui sobre Jesus, ninguém fala um raio. Não tem uma agora, não tem um movimento, nem a Bianca dá uma... Nem a Bianca, que é do negócio, não dá uma reação. Porque falar sobre a volta de Jesus. É assim, irmão. A gente não gosta. Não é uma mensagem boa. Não é uma mensagem profunda. Não é a revelação poderosa. Mas sendo boa para você ou não, sendo profundo ou não, ele vem. Você gostando ou não, ele vem. Aceitando ou não, ele vem. Acreditando ou não, ele vem. Ou entra na arca, ou é levado pelas águas. Nós vivemos hoje de uma maneira que aparenta que nós não vamos prestar conta do que fazemos. Sim ou não? Olha só, deixa eu falar uma coisa. A gente vive de uma maneira tão absurda. Existem práticas na nossa vida tão absurdas, tão extravagantes, tão devassas, tão cruéis, que parece que a gente não vai ter que dar conta dessas ações. Porque às vezes eu fico pensando, como o ser humano pode ser cruel e ruim a níveis tão intensos? Ela deve pensar, ou ele deve pensar, não vai acontecer nada comigo. Porque, queridos, nós precisamos voltar a ter consciência de que nós daremos conta de tudo que nós fizermos. Pastor, mostra isso na Bíblia. Eu vou mostrar um texto que relata e fala aos jovens, mas que é aplicável a nós. Vamos ler comigo, se você tiver a sua Bíblia aí. Eclesiastes capítulo 11. Olha só o que diz esse texto. Eu quero que você saia daqui entendendo que você é responsável pelas suas atitudes, você é responsável pelas suas escolhas, você é responsável pelos caminhos que você decide andar, pelas práticas que você decide praticar. Você tem responsabilidade sobre isso, e isso virá juízo. Olha o texto, Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, Jesus, sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Está no texto. Anda, jovem, pelos caminhos da tua mocidade. Anda, jovem, segundo os deleites e desejos e vontades do teu coração. Vive a vida, goza, desfruta, curte, brinca, se diverte, mas se lembre de que sobre todas essas coisas Deus te trará a juízo.
Sabe o que o texto está dizendo? Se lembre que você é responsável por todos os caminhos em que você andar. Se lembre que será julgado tudo que você fizer, todas as escolhas, todos os passos, todas as atitudes, tudo isso virá a juízo. Então o que Deus está dizendo aqui? Não curte mais não brinca mais não se diverte. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo, faça isso com sabedoria. Faça isso com coerência, faça isso com inteligência, faça isso com pudor, faça isso com temor. Jovem, aproveita a mocidade, aproveita o vigor, aproveita o gás, se diverte, brinca, se distrai, passeia, mas faça isso com temor e tremor de Deus. Porque tudo isso será julgado. Tudo isso. Então nós precisamos voltar a se lembrar de que as nossas escolhas terão suas consequências. Mas Deus vai deixar de me amar, pastor? Nunca. Deus vai me perdoar se eu me arrepender? Com certeza. E o meu chamado continua vivo. E a obra de Deus na minha vida continua viva e poderosa. Mas as consequências será inevitável. Agora, duros são as consequências que não podem mais ser reparadas como a das 10 virgens, das 5, melhor dizendo. A pior consequência é a porta fechada. A pior consequência é aquele que é levado pelo dilúvio. A pior consequência é o que é tragado pelas águas. É o que perde a coroa da vida. Essa é a pior consequência. Sobre todas as coisas, se lembre, saia daqui com essa palavra na sua mente. Meu coração, eu tenho desejo de fazer isso. Faz, está aqui, anda segundo os desejos do seu coração. Faz. Tenha prazer naquilo que você deseja. Viva. Mas se lembre que sobre todas essas coisas, Deus te trará a juízo. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, cara. E é isso que eu pedi ao Espírito Santo, que essa palavra trouxesse o temor de volta para o nosso coração, porque a gente precisa sair daqui como igreja temendo a Deus outra vez, tendo temor daquilo que a gente faz, sabendo que haverá suas consequências, e senão muitos de nós já temos colhido elas. Lembra de Davi? Lembra do rei Davi? Homem segundo ao coração de Deus, mas não escapou da espada nas entranhas dele. Não escapou, irmão. Nós precisamos viver com consciência das nossas incumbências. Você está pensando que é simples assim? Deus te chama, te escolhe, te sela, te derrama dons, te dá graça, te coloca no altar como um pregoeiro da palavra, como ministro de Deus, e você pode sair ali fazendo zombaria do nome de Deus? Porque o que as suas práticas erradas faz? Escarnecimento. Quando as pessoas veem você lá fora fazendo o que é errado, elas escarnecem de Deus, elas zombam de Deus. Olha o tempo que a gente vive hoje. Bate na porta de alguma empresa, bate ali na casa de material e diz assim: olha, o tempo de pandemia, eu não tenho dinheiro, você me vende? Eu posso te pagar, eu vou receber daqui a 3 meses, eu posso te pagar depois. As portas não se abrem, você pode dizer que é crente, que é pastor, que é evangélico, as portas ficam fechadas. Em tempos atrás fazia isso para você ver, tu levava a casa de material inteira. Se nós falássemos que nós éramos servos de Deus, isso era credencial de entrada para nós. Isso abria a porta, isso tinha peso. Sabe quem acabou com isso? Nós. Sabe quem tem acabado? Nós. Comportamento errado. Permite que as pessoas escarneçam e zombem do Evangelho de Cristo Jesus, da palavra de Deus. A gente vai evangelizar, o cara diz: você é crente igual tu? Você é crente igual fulano? Você é crente igual Bertano? Nós somos responsáveis pela identidade que temos. Ser filho de Deus não é fantoche, cara. É identidade, você encarregar ela, assumir ela. E isso é que é bonito. Porque talvez ninguém saiba o que você passa para honrar isso aqui. Talvez ninguém imagine os sofrimentos que você passa, as perseguições, as afrontas que você sofre. Talvez ninguém imagina.
todo mundo te vê sempre honrando, te vê sempre obedecendo, te vê sempre ali adorando. Ninguém sabe aquilo que você enfrenta. Só Deus sabe. Mas você está ali, ó, honrando o nome daquele que é digno. É isso, cara. É isso que a gente precisa fazer. Parar de permitir que as pessoas caçoem daquilo que é sagrado e daquilo que é santo. Voltar a trazer o peso daquilo que a gente faz e anuncia nesse lugar. Voltar a ser respeitado. Aonde você pisa, as pessoas reverenciam, respeitam. Não fala besteira, não fala gracinha. Nós precisamos resgatar esse peso. Porque isso é verdade ou não, gente? Eu estou falando a pessoas que um dia já viveu isso. Se você chegasse dentro de um ambiente, as pessoas reverenciavam, respeitavam. Hoje, fala tudo quanto é tipo de besteira, porque não tem respeito nenhum por nós. Você e ali nada é a mesma coisa. As pessoas estão ali como se estivesse no meio de um monte de mundano. Nós precisamos restaurar o peso de sermos filhos de Deus. Isso é sério. Isso não é para brincadeira, não. Isso não é para você dar risada, não. Isso é sério. Você precisa pensar, peraí, eu cheguei aqui nessa casa e essa zombaria continua. Eu cheguei aqui nesse ambiente e essa zorra continua. Isso está revelando a tua imagem diante das pessoas. Isso está revelando o filho que você é em Deus. Agora tem em contrapartida que existe pessoas que chegam no lugar, o cara entrou e diz, vamos orar. Aquela casa nunca ora, mas no dia que você chega tem oração lá dentro. No dia que você chega tem adoração, sim ou não? Porque você é uma referência disso. Quando você chega, as pessoas, opa, vamos orar. Vamos cantar louvores, vamos adorar, vamos falar das experiências com Deus, vamos falar dos assuntos espirituais, porque é disso que você é referência. Temos que resgatar isso, cara. Indiferença. E outra coisa, perigosíssima, e eu pretendo encerrar por aqui, que a hora já está voando. Distração. Está no texto. Noé prega, ninguém ouve. Segundo, distração. Noé prega, anuncia, a arca está em construção. E o que o povo faz? Come, bebe, casa, dá-se casamento. Distraídos. Anunciando o juízo, pregando o juízo, advertindo o povo. E o povo se distraindo. As pessoas envolvidas em distrações. Irmãos, distração é algo perigosíssimo. Perigosíssimo. Está vendo esse celularzinho que você está na mão aí? Ou no bolso? Ou dentro da sua Bíblia? Isso aí é distração pura. Pura. Sutil. Vem como uma coisa boa, como uma coisa útil. Por quê? Porque tudo aquilo que é ruim virá no meio de coisas. Escuta, quando você quer envenenar alguém, não estou falando que alguém aqui faz isso não, tá? É só a minha força de expressão. Quando a gente quer envenenar, a gente vê na novela, filme, né? Quando você quer envenenar alguém, você dá o veneno puro? Jesus. Dá o veneno puro? Quando você quer matar aquele ratinho chato que fica lá roendo as coisas na tua casa, você dá o veneno puro para ele e diz aqui, come aqui ratinho chumbinho, você faz isso? Nunca faz, porque até o rato percebe. O que você faz? Bota o chumbinho dentro do pão, arroz, sim ou não? Você mistura o veneno para que ele coma sem saber que está sendo. As piores coisas da vida sempre vêm com a amostra de coisas boas e excelentes. Por quê? Porque a ideia daquele que quer te fazer comer é te mostrar visivelmente o que é bom. Mas no final é veneno para a tua alma. Aí vem, o celular é bom, o Zap a gente fala com gente lá no fim do mundo. O Zap é bom, a gente pode se comunicar, é só uma internet, não tem que ficar botando crédito direto. Tem um monte de benefício, irmão. Só que no meio de todas essas coisas, tem veneno para a tua alma. Aplicativos que te aprisionam, que te prendem. Olha as crianças de hoje. Irmão, se eles acordar 9 horas da manhã e vão dormir 10 da noite,
na frente do telefone. Vai mexer em algum programa dessa televisão, tu não sabe, eu também não sei. Netflix, não sei nem botar. Pergunta o Caio aí, a criança, para tu ver se ele não sabe. Pergunta uma criança dessa aí para ver se ele não sabe mexer. Entende tudo. Conhece tudo. No meio de muita coisa boa, o ruim também é entronizado. E as distrações é exatamente assim. Elas são muito boas, mas ela te tira daquilo que verdadeiramente é importante. Um homem que era para ser uma potência na mão de Deus, chamado Sansão, um dos juízes de Israel. Sabe por que a ruína dele aconteceu? Porque ele se distraiu com uma mulher chamada Dalila. Dalila foi sua distração. Acabou um homem que foi nazireu de Deus. Deus fez restrições para sua mãe, dizendo, ela não vai comer isso nem beber isso, porque o que ela carrega é santo e é consagrado a mim. Um homem que nasceu debaixo de um voto poderoso para ser uma grande ferramenta na nação de Israel, caiu, morreu feio, terminou cego, tiraram seus olhos, terminou mal os seus dias. Um homem que nasceu debaixo de um voto poderoso, olha como é que termina, por causa da distração. Aí olha o que o texto diz: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Aí o texto é de uma sentença terrível. O verso 39 diz assim: e não perceberam que Noé entrou na arca e as águas do dilúvio caíram sobre a terra. Grava isso e escreve se você puder. As distrações roubam a percepção daquilo que é importante. As distrações roubam a percepção daquilo que é importante. O que era importante? Era o povo ouvir a mensagem, se arrepender e ser salvo. Mas eles não estão aí porque estão se distraindo. Então a distração faz você perder a percepção do que é importante para a sua vida. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que é importante para nós como igreja? Sabe o que é importante para nós, povo de Deus? Sabe o que é importante para nós, filhos de Deus? Sabe o que é importante para nós, servos de Deus? Buscar a face de Deus, orar, meditar na sua palavra, devocionais pela manhã, pela tarde, na viração do dia, comunhão com o Salvador, intimidade, sentar à mesa, conversar com o Espírito Santo, se encher da presença de Deus, da graça de Deus, dar bom testemunho, andar na verdade, andar na justiça, ser reto, ser íntegro, adorar de todo o coração. Isso é que é importante, e as distrações estão roubando isso de nós. Olha o que a Bíblia diz: se o teu olho te impedir de entrar no céu, faz o que com ele? Arranca. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? Alguém fala alguma coisa aí, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? Oi? Oi? Tá, depois você abre os olhos, você faz o quê? Aonde? Ah, vai no celular. Se o teu olho te faz entrar, não te deixa entrar, faz o que com ele? E se o celular não deixa você acordar e dar bom dia para o Espírito Santo, faz o que com ele? Você não é Bíblia não, irmão? Vem cá, você quer obedecer a Bíblia ou não? A Bíblia, não, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, me corrija, eu estou falando alguma coisa errada aqui? É isso que a Bíblia está dizendo ou não? Porque aqui ela está usando a figura do olho. Mas ela não está mandando você arrancar seu olho fisicamente, sim ou não? Ela está falando de coisas que te distraem. Ela está falando de coisas que tiram o teu foco, de coisas que tiram a tua importância. Ele está dizendo, se aquilo que tira o teu foco daquilo que é importante, arranca da tua vida, tira da tua vida. Isso é que nós precisamos entender, e isso tem que ser levado a sério, querido. Existem atitudes na minha vida que precisam ser radical, senão elas podem roubar a eternidade de mim. Eu trabalhava numa empresa onde a devassidão moral era terrível.
Nessa empresa eu me converti a Deus. Me converti trabalhando nessa empresa. À medida com que eu me converti, o Senhor, as seduções aumentaram agressivamente naquele lugar. E um belo dia eu me vi tentado a me envolver, a ter um relacionamento fora do meu casamento com uma pessoa naquela empresa. Naquele dia, o Espírito Santo falou para mim, nem mais um dia nesse lugar. Para obedecer isso, é preciso coragem. E é preciso dar peso à palavra de Deus e àquilo que se é em Deus. Vim para casa. Dentro do ônibus eu falei, vou para o culto. Falei, Deus, confirma o meu coração, que é para mim sair de lá. Se o Senhor falar comigo ainda hoje, mais uma vez, que eu tenho que sair dessa empresa amanhã, eu não volto nem para trabalhar mais. Cheguei no culto. O culto começou. Adoração, oração. Aí o pastor começou a pregar. De repente ele parou, apontou para o meio da igreja e disse assim, Deus já falou contigo que é para você deixar aquele lugar. Você quer saber mais o quê? Quando ele falou isso, eu falei, Senhor, já sei. No outro dia eu fui de bermuda e chinelo. Cheguei na porta da empresa, o gerente olhou e falou, o que aconteceu? Vai trabalhar hoje não? Eu falei, não vou mais não. O que houve, Emerson? Vamos lá para o escritório, vamos conversar. Falei, vamos lá. Senta aí, o que está acontecendo, meu filho? É algo pessoal, o senhor não vai compreender e a única coisa que eu preciso é que o senhor possa pedir aí o patrão para poder me pagar meus direitos, fazer minhas contas, se eu puder receber tudo aquilo que eu tenho direito, eu vou agradecer. Demais são assuntos pessoais, eu gostaria de não ter que compartilhar isso. Mas você já ouviu falar de você está para receber uma promoção, você conhece tudo da empresa, irmão, empresa boa. Cesta básica, sabe o que é isso? Cesta básica, coisa de alimentação, conceito, consideração, todo mundo te respeita na empresa, ambiente agradável, bom de trabalhar, porque as pessoas gostam de você, apesar de ser um ambiente difícil nessa área. Eu precisei me retirar de lá, para preservar a minha vida contra o pecado, para honrar as Escrituras, para obedecer a palavra, mas eu tinha família já, eu já era casado, eu tinha que sustentar minha casa, eu tinha contas a pagar, mas quando se trata de honrarmos ao Senhor, nós não mediamos a balança. Ah, mas eu vou passar fome. É melhor passar fome, mas receber a coroa da vida. É melhor padecer necessidade e ter dificuldade para pagar contas do que ficar e não entrar na eternidade, queridos. É esses valores que nós precisamos resgatar de novo na nossa vida, porque o que tem sido mais pesado por nós? Aquele que tem a minha palavra e guarda, esse é o que me ama. A questão, Bianca, não é viver bem como você quer. A questão é viver de acordo com a palavra de Deus. Hã? A questão não é viver como nós queremos. É viver de acordo com a palavra de Deus. Pastor, o senhor está vivendo como o senhor quer? Não. O senhor tem o que o senhor quer? Não. O senhor faz o que o senhor quer? Não. O senhor desfruta de todos os seus desejos? Não. Mas o importante não é se eu estou realizando sonhos e satisfazendo desejo. O importante é que a minha vida está alinhada com a palavra de Deus. O importante é que o meu caminhar está no centro da vontade de Deus. O importante é que a minha vida está pautada na palavra de Deus, ainda que eu esteja vivendo em dificuldades. Agora, o que eu não posso viver é abandonar o meu compromisso com a palavra de Deus para viver o que quero. Bom, então eu vou ficar no emprego, vou continuar ganhando dinheiro e vivendo bem do jeito que eu estou vivendo, mas vou me arrebentar todo. Existem momentos que é preciso ser radical. Existem momentos que é preciso abandonar benefícios. Existem momentos que é preciso deixar de lado prazeres para honrar a palavra de Deus, a qual você declara e serve ela.
Distrações. Cuidado com elas, querido. Tem gente que tem o vício, né? Acordou cedo, puf, televisão. Chegou em casa, puf, televisão é um vício, irmão. Agora então, com o negócio de Sky e Netflix, é o mundo inteiro em suas mãos, como diz o Silvio. Que antigamente a gente até resistia mais, porque além de só ver a Globo, esse dia eu estava falando com a minha esposa, cheguei em casa lá, aí estava ligando, ontem lá, estava vendo o jogo do Flamengo, que eu também tenho que me libertar ainda, principalmente do Flamengo. Eu não estou salvo ainda não, só brincadeira. Mas escuta, aí eu cheguei lá, liguei a televisão e olhei aquela imagem, né? HD, falei, rapaz, como as coisas evoluíram, né? Eu falei com a minha esposa. Falei, minha esposa evoluiu. Aí eu lembrei, eu falei, tu lembra daquela televisão antiga que tinha aquela telinha em cima que tu ficava mudando o botãozinho assim, ela ficava... Tsh, tsh, tsh. Quem lembra? Aí botava um pedacinho de bombril nas pontas para poder captar, melhorar o sinal. Irmão, lembra disso? Nesse tempo era mais fácil, porque a imagem era tão ruim que a gente desanimava. A imagem ficava tão ruim, a gente preferia dizer, não vou ver senão a imagem ruim. Mas hoje é Full HD, irmão. É Smart. Ai, meu Deus. É tudo. Aí a tentação, irmão, aumenta o nível. E o que eu quero que você entenda, que vai ter momentos e vai ter pessoas, porque isso varia de pessoas a pessoas, entende? Eu não estou aqui, irmão, dizendo que a televisão é uma maldição. Não. Agora, o que eu estou dizendo é que nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos conhecer os nossos apegos. Eu preciso conhecer o que me faz mal, aquilo que me leva ao vício, que me apega, eu preciso ter essa consciência. E se aquilo está me levando a distrações e roubando um tempo que não poderia roubar, eu preciso ser radical e muitas das vezes eliminar da minha vida, tirar, cortar, eu preciso. Existem momentos, isso não vai acontecer com todo mundo, tem pessoas que controlam, tem pessoas equilibradas em relação a algumas coisas, isso varia. Uns têm uma dificuldade numa coisa, outros na outra, outros são mais apegados, varia, mas aquilo que de fato rouba o que é importante, tem que ser cortado radicalmente. Porque vai matar a gente. Porque parece que não, irmãos. Eu falo isso conhecendo a mim mesmo, porque eu gosto de filme. Se eu tivesse que declarar aqui, um dos meus hobbies principais é filme. Irmão, se eu deitar na cama e ligar a televisão na Sky, eu vejo 2, 3 filmes seguidos, consecutivos. E quando eu vou ver, eu já passei 6, 7, 8 horas ali em cima. Você tem noção disso? Quantas pessoas aqui já viraram a noite vendo televisão? Às vezes você não está com sono, não é isso? Ou você dormiu à tarde, tirou um cochilo à noite, você não conseguiu dormir. A gente vai a noite todinha, sim ou não? Sim ou não? A gente vai a noite toda, eu estou falando de coisas simples, mas reais. Agora imagina se você utilizasse esse tempo para a meditação das Escrituras. Imagine se você usasse esse tempo para derramar o teu coração aos pés do teu amado. Imagine como a sua vida mudaria, querido, porque a televisão, ela não passa de uma distração, ela é normal, é comum, é natural isso, mas é distração, não edifica, não acrescenta, não amadurece, não fortalece, não renova, agora a presença de Deus me lava. Se você passar uma noite inteira diante da televisão e uma noite inteira diante de Deus, faz o cálculo do que pesa mais. Uma noite inteira na presença de Deus vai trazer benefícios incontáveis. Uma noite inteira na televisão não vai passar de uma distração para você. É um esvaziamento da mente. Você ficou vendo televisão ali para esvaziar a mente, você está estressado. Eu entendo, eu passo por isso. Mas nós precisamos ter uma consciência do que é importante e tirar a nossa vida desses apegos e voltar a nossa vida para aquilo que é importante, cara. Para aquilo que de fato é necessário. Porque dura coisa é ouvir isso aqui, tia Lu. Não perceberam que Noé entrou na arca. Não perceberam que as águas vieram. E esse é o retrato fiel dessa geração. Uma geração desapercebida daquilo que está acontecendo. Que não está atenta. Lembra do que eu iniciei falando? Que por que Deus precisa mexer com a terra? Para trazer percepção para você.
Porque você está desatento. Por que Deus precisa trazer novamente mensagens sobre a volta de Jesus? Para fazer você se atentar outra vez. Porque a gente se dispersa. Com tudo que está ao nosso redor, a gente se dispersa. Meu irmão, por favor, em nome de Jesus Cristo, ao deixar esse ambiente, reflita nessa semana: eu preciso voltar a viver uma vida com Deus. Eu preciso voltar a viver uma vida de intimidade, de comunhão. Eu preciso voltar para o meu relacionamento com Deus. Agora, outra coisa, eu vou finalizar aqui para a gente fechar. Isso aqui é um ponto muito importante, eu tenho que falar. Quem entrou na arca? Noé e sua família. O peso disso aqui não é só sobre nós, mas é sobre os nossos também. O peso disso aqui não é só sobre nós, é sobre os nossos também. Vamos imaginar aqui, não é isso que o texto está dizendo, mas vamos imaginar que você entre na arca. A arca cele, o dilúvio vem, você está protegido, guardado, escondido, aconchegado, mas imagina que você tem alguma arestinha ali da porta para olhar para aquele rio de água, aquela imensidão de água que toma toda a terra, e o que você visualiza? Corpos boiando nas águas, muitos corpos, muitas famílias, muita gente mortas boiando sobre aquelas águas. Independente de ser nossa família ou não, mas imagina que você olha ali seus irmãos, sua mãe, seu pai, seus filhos, seus primos, sobrinhos, tios, você lá dentro da arca, olhando para aqueles corpos boiando lá fora. Além da sua família, você vê amigos. Além da sua família, você vê vizinhos. Você vê colegas seus. Pessoas que trabalharam com você, que estudaram com você. Você lá dentro da arca. E os corpos dos seus amigos boiando lá fora. Tragados pelo dilúvio. Não se trata só de se salvar. Se trata também de ser uma fonte de salvação para os outros. A sua vida no estado que ela está, ela não só coloca você em perigo, ela coloca os outros também em perigo. Por quê, irmãos? Porque existem pessoas que Deus vai dar para você. Existem pessoas que serão suas responsabilidades. Existem pessoas que você terá que cuidar. Existem pessoas que você terá que proclamar, você terá que discipular, você que terá que orar, você que terá que interceder, porque Deus vai dar nas suas mãos. Então a vida que você leva inconsequente, fora da palavra de Deus, ela não prejudica você apenas, prejudica os seus. Porque você pode estar na arca lá dentro, mas os corpos dos seus podem boiar nas águas do dilúvio. Como seria a sua sensação? Como ficaria o seu coração? Como você se sentiria guardado, preservado, com vida, mas vendo aqueles que você ama afogados nas águas? Isso é muito pesado, queridos. Isso é muito pesado. Aí olha o texto como finaliza. Verso número 40. Ele diz assim: nesse dia, quando isso acontecer, 2 estarão no campo. Um será levado e o outro ficará. Você consegue imaginar a crueldade de uma separação, de um rompimento desse? Imagina isso, Murilo. Deus vem e separa você daqueles que você ama. Diz, você fica, ele vai. Seria doloroso, sim ou não? Mas é o texto. Um ficará, o outro será levado pelas águas. Não é só nossa responsabilidade cuidar da nossa vida, é responsabilidade nossa tratar os que Deus nos deu como filhos na fé, queridos.
Então você tem que se levantar não só por você, mas por aqueles que você pode preservar do dilúvio. Preservar do dilúvio. Porque tem muita gente caído, porque você está caído. Porque à medida que eu me levanto, eu levanto pessoas. À medida com que eu caio, eu também derrubo pessoas. Nós precisamos, como igreja, voltar a buscar o Senhor. Voltar a exaltar o Senhor. Cadê a galera do louvor? Vamos lá, me ajuda aqui. Nós precisamos voltar para as consagrações. Nós precisamos voltar a santificar a nossa vida, queridos. Como eu desejo que o Espírito Santo nos leve a uma reflexão nessa noite muito grande. Nos fazer pensar na vida que temos vivido. Como você tem vivido, como você tem vivido, como você tem vivido. Como tem sido o seu trajeto, a sua caminhada, os seus passos, os seus caminhos, seus conceitos, seus princípios. Essa canção que nós cantamos, ela é o desejo do meu coração para nós. Porque quando eu oro pela igreja do Senhor, eu peço isso. E conforme nós cantávamos essa canção ali, a minha oração era essa: Senhor, incendeia o nosso coração de novo. Incendeia o nosso coração de novo. Queridos, quantos anos consecutivos nós ouvimos sobre avivamento, e até hoje ainda ouvimos, menos mas ouvimos. Tantos pregadores, tantas pessoas falaram sobre avivamento, pregaram sobre avivamento. E quantas pessoas deduziram viver um avivamento, porque a igreja pulou, porque a igreja saltou, porque houve distribuição de dons espirituais, pessoas falaram em línguas, profetizaram, curaram. Quantas pessoas acharam viver um avivamento porque obteve manifestações no templo? Porque moveres de Deus aconteceu no templo. Eu quero dizer uma coisa para você, eu adoro isso. Eu sou fascinado pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, pela presença, pela glória de Deus. Eu amo a glória de Deus. Mas eu preciso dizer para você que isso não é avivamento. Manifestação é muito diferente de avivamento. Manifestação ocorre no ambiente onde nós nos reunimos e nos envolve. Avivamento acontece dentro de nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Manifestação acontece no ambiente em que nós estamos e somos envolvidos pelo ambiente em que estamos. Isso é manifestação. Avivamento acontece dentro de nós. Nem sempre haverá no ambiente em que nós estamos manifestações, mas pode haver avivamento. Mas em contrapartida, pode haver manifestações e não haver avivamento. Porque é o que é avivamento? Avivamento é um coração que procura a santidade, que anela a santidade, que deseja a santidade, a pureza. O que é avivamento? É um distanciamento do que é pecado, é o afastamento da iniquidade, é o desprazer nas mazelas, na imundícia, na sujeira. Avivamento é um desejo predominante no seu coração por coisas santas. É um coração que deseja o que é santo, o que é sagrado. Avivamento é alguém que obedece a palavra de Deus, custe o que custar. Isso é um coração avivado, isso é um ser avivado. Uma pessoa que pratica a palavra de Deus. Avivamento acontece por dentro e não por fora. Nós podemos viver grandes movimentos e grandes moveres de Deus. Eu adoro isso, mas isso nunca será avivamento. E a minha oração nessa noite é que Deus nos avive por dentro. O meu desejo é que esse fogo não venha por fora,
Claro que as manifestações são livres, elas podem nos alcançar e nós expressamos o que estamos sentindo cada um do seu jeito. Outros pula, grita, roda, cai no chão, chora. Tudo isso é natural, tudo isso é real. Eu acredito nessas coisas, mas o que eu quero é que o seu coração seja aquecido dentro dele. Por quê? Como é seu nome? Marcos. Você pode experimentar o maior mover de Deus aqui dentro e sair dali e beijar o pecado. Sabia disso? Oh, aleluia! Agora, se Deus queimar o seu coração por dentro, você talvez não sinta nada por fora, mas você vai sair dali e dizer assim: não. Quando o meu coração arde por dentro, quando ele toca dentro de mim, eu estou totalmente capacitado a renunciar às minhas vontades. Nós somos pessoas que experimentamos tanta manifestação ao longo da vida, mas continuamos carnais. Continuamos carnais. Tanta manifestação, Bruna, tanto poder de Deus, tanto arrepio no corpo, mas o nosso coração se perdeu, porque dentro dele a chama se apagou de amor. Vamos cantar essa canção de novo. Fica de pé, por favor, você que pode. Fala isso com ele. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá, ele vindo rugindo no meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá, são os passos do meu noivo vindo me buscar. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá, ele vindo rugindo.
posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura, Ele não está pendurado em uma cruz. ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Incendeia, incendeia, Incendeia tua noiva. incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Escuta, baixinho, baixinho. Segura aí que a gente vai soltar. Eu quero orar por você. Eu quero que você faça isso como uma realidade muito viva da sua sinceridade. Nós nunca viveremos uma transformação de vida se não reconhecermos o nosso estado. Nunca. O primeiro passo para Deus mudar a nossa vida é reconhecer o estado que nós estamos nele. Quando nós oramos reconhecendo a nossa condição, buscando uma restauração, mas reconhecendo o lugar que estamos. Nós temos só aqui dentro, eu não vou falar da igreja no mundo, da igreja no Brasil, só aqui dentro desse local, nós temos uma potência mundial. Você não é comum, você não é normal, você não é só um ser humano criado. Você não é só uma criança, você não é um adolescente só. Você não é só uma mulher, você não é só um homem, você não é só um marido, você não é só uma esposa, você não é só um filho, você não é só um pai. Você é alguém anormal. Porque através do poder que atua na nossa vida, pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos operar coisas sobrenaturais. Uma igreja viva, ativada pela glória de Deus, ela impacta o mundo. E eu te dou um exemplo disso nas Escrituras Sagradas. Quando os discípulos chegou numa determinada cidade, sabe o que falaram sobre eles? Esses são aqueles que atormentam o mundo. Esses são aqueles que alvoroçam o mundo. Esses são aqueles que abalam o mundo. Esse é o poder da igreja. Ela tem o poder de abalar o mundo, ela tem o poder de abalar uma geração, uma nação. Só que você precisa estar vivo por dentro. Sabe por quê? Que muitas das vezes a gente luta tanto para conseguir uma coisa e não consegue? Porque os nossos esforços não são capazes de nos dar a vitória. Como é que eu consigo vencer as coisas quando o meu coração está queimando? Quando eu estou consumido pelo fogo de Deus, eu estou capacitado e habilitado a resistir e a vencer qualquer coisa diante de mim. Deixa eu dizer uma coisa: nunca faça força para vencer nada se o teu coração estiver apagado. Você só vai se cansar e se desgastar.
Não é na força, tia Lu, que eu venço as dificuldades. É o fogo que queima em mim, que me garante a vitória. É um coração apaixonado, desesperado de amor por Deus, que vence o pecado. Pastor, eu tenho que travar a batalha para vencer essa guerra. Não! O que eu tenho que fazer, pastor? Pedir a Deus que volte a incendiar meu peito. Pedir a Deus que me volte a fazer de mim um ser apaixonado. Que volte a me dar um amor desesperador por Ele. Eu preciso pedir a Deus que Ele traga de volta o prazer pela Sua palavra no meu coração. Quantas madrugadas você passou lendo a Bíblia? Quantas madrugadas você passou chorando aos pés do teu amado? Quantas madrugadas você passou cantando hinos a Deus? Quantos devocionais te fizeram levar uma noite inteira meditando e pensando, refletindo em uma palavra? É para esse lugar que a igreja tem que voltar. Se você reconhece a tua realidade, sabe que há frieza no teu interior. Porque em cultos a gente vai participar a vida inteira. E dentro de um ambiente onde Deus se manifesta, a gente vai experimentar muita coisa. Mas a questão é como está o teu coração. Como está o teu coração? Frio ou quente? Gelado, morno? Como está o seu coração? Deus quer aquecê-lo nessa noite. Se você quer, mas eu quero que seja sincero, não quero que você faça porque eu mando, não. Não, vou botar porque o pastor está mandando. Não, é só quem quer e reconhece o lugar que está. Porque antes de Deus restaurar Adão, sabe o que ele perguntou para ele? Aonde tu? Aonde tu? Antes de Deus restaurar a comunhão com ele, Deus perguntou: onde você está? Porque Deus nunca vai restaurar nada que primeiro você não reconheça. Se você precisa que Deus consuma novamente o seu coração, nós vamos orar. Eu vou orar daqui mesmo. E você só vai botar a mão no seu coração e vai falar com o céu, vai falar com o seu Criador. Junto comigo você vai suplicar, você vai pedir, mas tem que ser de coração, tem que ser de alma, tem que ser com toda a força, tem que ser no fundo do coração, tem que ser com verdade, tem que ser com sinceridade. O Senhor tem que ver que você quer isso. Ele tem que ver que você anela por isso. Ele tem que ver que você deseja isso. O Senhor tem que ver que você sente falta disso. Ele tem que ver que você sente saudade disso. Ele tem que ver que isso te faz falta, que você precisa, que você necessita disso outra vez. Entra nesse lugar de novo. Entra nesse lugar de novo. Nós vamos orar e quando eu terminar eles vão cantar: incendeia. E Deus, assim querendo, Ele cumprirá em nós a sua boa palavra. Pai eterno e amado Deus, nada sou, Senhor, mas Tu é tudo em todos. O Senhor é aquele que opera em nós tanto